Há algo que ninguém te conta quando você decide crescer de verdade. Não está nos livros de autoajuda. Não aparece nos vídeos motivacionais. Não é ensinado nas escolas. É uma verdade silenciosa e que só se revela para quem já esteve num lugar difícil, num daqueles momentos em que o peso do caminho parece maior do que a força que você tem para carregá-lo. E essa verdade é esta: a batalha mais importante da sua vida não acontece lá fora. Não acontece no mercado, no relacionamento, no trabalho, na conta bancária. Ela acontece aqui dentro, todos os dias, em silêncio, sem plateia. É a batalha pelo controle da sua própria mente. E quem vence essa batalha, não uma vez, mas consistentemente, dia após dia, vence todas as outras, não porque a vida fica mais fácil, mas porque a pessoa que enfrenta a vida fica mais forte. Hoje você vai entender o que significa realmente ter uma mente inabalável, não a versão superficial, que aparece em citações nas redes sociais. A versão real, construída no silêncio, testada na dor, provada na consistência. Fica comigo até o final. Porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo. E o que é possível para a sua vida. Pensa comigo por um instante. Quando você acorda de manhã e já começa a lidar com coisas que não controla. O trânsito, o humor das pessoas ao seu redor, as notícias do dia, as expectativas dos outros. Os imprevistos que ninguém planejou. A maioria das pessoas passa o dia inteiro reagindo a essas coisas, sendo empurrada por elas, deixando que elas determinem como se sente, o que decide, como age. E no final do dia, essas pessoas se sentem exaustas, não pelo trabalho que fizeram, mas pelo esforço de tentar controlar o incontrolável. Existe uma sabedoria antiga que os homens mais bem-sucedidos da história compreenderam muito cedo. Uma sabedoria simples, mas poderosa o suficiente para mudar completamente a trajetória de uma vida. Você não controla quase nada do que acontece ao seu redor, mas você tem controle absoluto sobre uma coisa: a sua mente. E essa única coisa, quando verdadeiramente dominada, vale mais do que todas as circunstâncias externas combinadas. Pensa no seguinte: 2 homens podem enfrentar exatamente a mesma situação difícil, a mesma demissão, a mesma traição, o mesmo fracasso, e um deles sai destruído, enquanto o outro sai transformado. A diferença não está no que aconteceu, está em como cada um processou o que aconteceu, está no que cada um decidiu fazer. Com aquela experiência dentro da própria mente, isso não é teoria, é o padrão que se repete ao longo da história. Em todas as histórias de superação real, o território da sua mente é o único que ninguém pode invadir sem a sua permissão. E a grande maioria das pessoas entrega esse território de graça para o medo, para a opinião dos outros, para as circunstâncias do momento, sem nem perceber que estava cedendo bem mais valioso que possui. A pergunta que vale fazer é: você está governando a sua mente ou deixando que ela seja governada? A autodisciplina é a força invisível que constrói tudo. Existe uma palavra que separa com precisão cirúrgica os que chegam lá dos que ficam pelo caminho. Não é talento, não é inteligência, não é conexão ou sorte ou herança. É autodisciplina. Eu sei que você já ouviu isso antes, mas quero que você entenda o que essa palavra realmente significa na prática, porque a maioria das pessoas tem uma ideia equivocada sobre ela. Autodisciplina não é punição, não é se privar de tudo que é bom, não é viver de forma rígida e sem alegria. A autodisciplina é a capacidade de agir de acordo com quem você quer se tornar, em vez de agir de acordo com como você está se sentindo agora. Parece simples, mas pense em quantas vezes você tomou uma decisão baseado no humor do momento e depois se arrependeu. Quantas vezes a raiva fez você dizer algo que não deveria? Quantas vezes o cansaço fez você desistir de algo que importava? Quantas vezes o conforto imediato venceu o objetivo de longo prazo? Isso não é fraqueza de caráter, é a natureza humana operando no piloto automático. Autodisciplina é o que coloca você no lugar do piloto. Pensa num escultor. Ele não olha para um bloco de mármore e vê pedra. Ele vê a forma que existe dentro e remove tudo o que não é dela, golpe por golpe, dia após dia, mesmo quando o resultado ainda não é visível.
A autodisciplina funciona assim. Cada vez que você escolhe agir com propósito, em vez de agir com impulso, você está removendo um fragmento de tudo que não faz parte da versão mais forte de você. E aqui está o detalhe que muda tudo. Isso não acontece nos grandes momentos. O que acontece nos pequenos? O que acontece quando você decide não responder uma mensagem na raiva, quando você cumpre o compromisso que fez consigo mesmo, mesmo que ninguém vai perceber se você não cumprir, quando você escolhe o desconforto do crescimento em vez do conforto do estagnado. Esses momentos invisíveis são os tijolos, e o prédio que eles constroem é quem você vai ser. Daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, entenda isso. Vivemos num mundo que confunde barulho com força. Quem fala mais alto parece mais confiante. Quem reage mais rápido parece mais inteligente. Quem se defende de tudo parece mais seguro. Mas os homens e mulheres que realmente constroem algo duradouro sabem uma coisa diferente. O silêncio é uma das formas mais sofisticadas de poder que existem, não o silêncio passivo, de quem não fala porque não tem o que dizer, mas sim o silêncio estratégico de quem poderia falar. Poderia reagir, poderia se defender, mas escolhe conscientemente não fazê-lo. Pensa num médico. Numa emergência, o ambiente ao redor é caótico. Todos estão com medo, falando ao mesmo tempo, agindo por impulso. E o médico, a pessoa que mais precisa pensar com clareza, está em silêncio, não porque está indiferente, mas porque entende que a clareza de raciocínio naquele momento vale mais do que qualquer reação emocional. Essa é a metáfora da vida, de quem desenvolveu uma mente inabalável. Quando alguém tenta te provocar e você não reage, você não está perdendo, você está vencendo a batalha mais difícil, a batalha contra o seu próprio impulso. Quando alguém te critica publicamente, você responde com calma, em vez de raiva. Você não está sendo passivo. Você está demonstrando um nível de controle que a maioria das pessoas nunca desenvolve. O silêncio não é ausência de força, é a forma mais concentrada de força que existe, e há algo ainda mais profundo nisso. O silêncio te dá tempo, tempo para observar antes de agir, tempo para entender o que está realmente acontecendo, o tempo para escolher a resposta certa, em vez de dar a reação automática. O silêncio vence em conflitos, o silêncio desarma. Em momentos de pressão, o silêncio esclarece. Aprenda a se sentir confortável no silêncio, especialmente quando o mundo ao redor está exigindo que você fale, que você reaja, que você se justifique, porque a pessoa que mantém a calma quando tudo ao redor está em colapso não é apenas forte, é rara. E o mundo responde ao raro de uma forma que não responde ao comum. Existe uma crença muito comum que, se não for questionada, pode sabotar completamente o seu crescimento. A crença de que dor é sinal de que algo deu errado. De que se você está sofrendo é porque tomou um caminho errado. De que se algo dói é porque não era para ser assim. De que quando a vida fica difícil é hora de recuar. Mas a realidade que toda pessoa que chegou a algum lugar significativo descobriu é exatamente o oposto. A dor, quando encarada com coragem e não evitada com distração, é o mecanismo mais eficiente de transformação que existe. Não estou falando de se machucar de propósito ou de ignorar o que você sente. Estou falando de uma distinção fundamental que muda tudo. A diferença entre a dor que destrói e a dor que forja está em uma coisa: o que você faz com ela. Pensa num músculo. Para crescer, ele precisa ser submetido a uma tensão maior do que está acostumado. Esse processo é desconfortável. E é exatamente nesse processo que o músculo se torna mais forte. Tirar o músculo do esforço antes que ele se adapte significa que ele nunca cresce. A sua mente funciona exatamente assim. Cada situação difícil que você não foge, que você enfrenta, atravessa e sobrevive, deixa você com uma capacidade que você não tinha antes. Uma resistência que não existia, uma clareza que só vem de ter passado por algo e saído do outro lado. O problema é que vivemos numa cultura que oferece infinitas formas de anestesiar a dor, de distrair a mente, de evitar o desconforto. E quanto mais você evita, mais fraco fica diante do próximo desafio. A pergunta não é como eu evito a dor. A pergunta é como eu faço com que essa dor valha alguma coisa. E a resposta é sempre a mesma. Você a enfrenta, você a processa, você extrai dela o que ela veio ensinar. E você segue em frente. Não mais o mesmo de antes, mas muito maior. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta.
Quem você é quando ninguém está olhando. Não a versão que você mostra nas redes sociais. Não o comportamento que você exibe quando sabe que está sendo avaliado. Não a disciplina que você pratica quando tem alguém te cobrando. Quem você é quando é só você, sem testemunhas, sem aplausos, sem consequências visíveis? Essa é a pergunta que define o seu caráter real. E o seu caráter real é o que determina seus resultados reais. É muito fácil ser disciplinado quando a motivação está alta. Quando o projeto é novo, quando o desafio é estimulante, quando as pessoas ao redor estão te incentivando, a disciplina verdadeira aparece quando a motivação foi embora. Quando o projeto ficou tedioso, que o verdadeiro caráter é esculpido. Pensa num carpinteiro que constrói a parte de trás de uma gaveta, com o mesmo cuidado que constrói a parte da frente, mesmo sabendo que ninguém vai ver a parte de trás. Quando alguém perguntava por que se dava ao trabalho, ele respondia: eu sei que está lá. Esse nível de integridade, de ser o mesmo, quando está sendo observado e quando não está, é o que separa o trabalho mediano do trabalho extraordinário. E é o que separa o caráter frágil do caráter inabalável. Porque o que você pratica no escuro é o que você se torna. E o que você se torna é o que aparece quando a luz finalmente chega. E ela sempre chega não para quem espera por ela, para quem estava se preparando enquanto ela ainda não havia chegado. Agora, preciso falar sobre algo que pode ser o ponto mais importante de tudo que você vai ouvir hoje. A maioria das pessoas desiste cedo demais, não por falta de talento, não por falta de estratégia, mas por não compreender uma lei silenciosa que governa praticamente todos os processos de transformação real. Essa lei é a seguinte: os resultados mais significativos raramente aparecem de forma linear quando você começa a construir algo. Uma habilidade, um negócio, uma mudança de comportamento, qualquer coisa. Existe um período inicial em que o esforço é alto e o resultado visível é baixo. Esse período tem um nome, chama-se o Vale do Desânimo, e é exatamente aqui que a grande maioria das pessoas param. Não porque falta competência, mas porque o silêncio desse período é interpretado como sinal de fracasso, quando, na verdade, é sinal de que as raízes estão se formando. Pensa numa árvore. Nos primeiros meses após o plantio, quase nada parece estar acontecendo acima da terra, mas embaixo, invisível, silencioso, um sistema de raízes está se expandindo, se tornando mais profundo, se tornando mais estável. E quando essa árvore finalmente desponta acima do solo, ela cresce com uma velocidade e uma solidez que parece inexplicável para quem não viu o trabalho invisível que aconteceu antes. O mesmo princípio se aplica a qualquer construção humana significativa. Existe um ponto em toda a jornada real em que tudo parece estar dando errado ao mesmo tempo, em que os resultados não aparecem, em que as pessoas ao redor começam a questionar, em que a sua própria voz interna começa a sussurrar, que talvez não valha a pena. Esse ponto não é o fim, é o teste. É o momento em que a jornada separa os que chegam dos que quase chegaram. E a única resposta certa para esse momento é continuar. Não com euforia, não com certeza absoluta de que vai dar certo, mas com a decisão silenciosa de que você não vai parar aqui. Porque milagres não acontecem para quem tenta, acontecem para quem não para. Existe uma diferença entre ter um objetivo e estar consumido por uma missão. Objetivos são metas. Você os define, os persegue, os alcança ou não alcança. Eles são externos, são mensuráveis, são finitos. Missão é diferente. Missão é quando o que você está construindo deixa de ser uma coisa que você faz e se torna uma parte de quem você é, quando a distinção entre trabalho e vida quase desaparece. Não porque você está se destruindo, mas porque encontrou algo que alinha quem você é com o que você faz. Quando isso acontece, algo muda na forma como você vive o tempo. Você começa a perder o interesse por conversas que não levam a lugar nenhum, por distrações que antes pareciam importantes, por opiniões de pessoas que não têm nada a construir. Não por arrogância, mas porque o foco se tornou tão natural que o superficial simplesmente não compete mais com ele.
Pensa num arquiteto no meio de um projeto que o apaixona. Ele não olha para a planta e pensa: eu preciso me forçar a trabalhar nisso hoje. O projeto chama ele. Ele pensa nele no banho, durante as refeições, no momento em que acorda. Isso não é falta de equilíbrio. É o estado em que os melhores trabalhos humanos são criados. E quando você chega nesse estado, quando seu propósito se torna essa força gravitacional que organiza tudo ao redor, você descobre algo libertador. O sacrifício deixa de parecer sacrifício. O que antes custava esforço se torna simplesmente o que você faz. O que antes parecia difícil se torna o seu ritmo natural. E ninguém de fora consegue mais te desestabilizar. Porque você não está mais buscando a aprovação de fora. Você está movido por algo que vem de dentro. E esse tipo de força não tem interruptor externo. Eu preciso te dizer algo que talvez você precise ouvir hoje. O caminho que você escolheu, o caminho da disciplina, do autoconhecimento, do crescimento real, é um caminho que a maioria das pessoas não vai escolher. E isso pode fazer com que você se sinta sozinho às vezes. Pode fazer com que você olhe ao redor e não veja muitas pessoas que entendem o que você está construindo, que questionem por que você leva tanto a sério, que não compreendam por que você não está satisfeito com menos. Mas existe algo que você precisa saber, em silêncio, em lugares diferentes, em contextos que você nunca vai conhecer diretamente. Existem outras pessoas fazendo exatamente o mesmo que você. Pessoas acordando cedo sem ninguém pedindo. Pessoas trabalhando em projetos que ainda não têm resultado visível. Pessoas escolhendo crescimento quando o conforto seria muito mais fácil. Pessoas carregando sonhos que o mundo ainda não enxerga, mas que elas enxergam com clareza. Você faz parte de uma minoria invisível. E as minorias invisíveis são as que ao longo da história mudaram o mundo. Não os que faziam barulho. Não os que buscavam aplausos, os que trabalhavam em silêncio, com convicção, com o foco que o mundo ao redor não conseguia nem compreender. Até o dia em que os resultados se tornaram impossíveis de ignorar, você está nesse caminho e existem muitos outros como você. Quero que você faça algo por um momento. Pensa na versão de você de 5 anos atrás, com os medos que você tinha, com as limitações que você carregava, com as coisas que pareciam impossíveis na época e que hoje fazem parte da sua realidade normal. Você cresceu, mesmo sem perceber completamente enquanto estava acontecendo. Agora pensa na versão de você daqui a 5 anos. Se você continuar escolhendo o crescimento sobre o conforto, o propósito sobre a distração, a disciplina sobre o impulso, escolhendo o crescimento sobre o conforto, quem é essa pessoa? Ela não precisa se justificar para ninguém. Não precisa de validação externa para saber o seu valor. Não se abala com críticas que não têm fundamento. Não entrega a sua paz para situações que não merecem. Ela age em silêncio, com consistência e com uma clareza que vem de quem sabe exatamente quem é e para onde está indo. Essa versão não é uma fantasia. É a direção natural de quem faz hoje o que a maioria dia para amanhã, e o caminho entre quem você é agora e quem você pode se tornar não é feito de grandes gestos dramáticos. É feito de escolhas pequenas e consistentes, da mesma forma que uma gota d'água não perfura uma pedra por força, mas por persistência. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter tudo resolvido, não precisa esperar pelo momento certo ou pelas condições ideais. Você precisa apenas de uma coisa: a decisão de não parar. Porque a força mais poderosa que existe não é a que levanta montanhas de uma vez, é a que continua, dia após dia, removendo pedra por pedra, até que a montanha não existe mais. Essa força está em você. Ela sempre esteve. A questão nunca foi se você tem o que é preciso. A questão é se você vai usar o que tem e se você chegou até aqui nesse vídeo, se essa mensagem fez sentido, se algo aqui tocou algo em você. Então você já tem a resposta. Respira fundo, olha para onde você quer chegar e segue um passo, depois outro, depois mais um, sem pressa, sem pausa, porque os que chegam não são os mais rápidos, são os que não param. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho ser inabalável.
Inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque quem está construindo uma mente forte merece conteúdo que esteja à altura dessa construção. Até o próximo vídeo. Tchau!